Quantas horas da sua vida já foram vendidas para pagar juros? Quantos brasileiros trabalham durante décadas apenas para continuar pagando? E se o problema não for só falta de educação financeira? E se existir uma estrutura inteira lucrando com a sua necessidade? No Brasil, milhões de pessoas acreditam que estão apenas vivendo uma vida financeira comum. Comprar, parcelar, financiar, renegociar e recomeçar. Mas observe com atenção. Você compra uma geladeira, mas paga 3. Uma fica na sua casa, outra paga a loja, e a terceira sustenta o banco ou o sistema financeiro que transforma a sua necessidade em lucro. Isso não vale só para eletrodomésticos. Vale para carro, casa, cartão de crédito, aluguel, empréstimos e sobrevivência cotidiana. A pergunta inquietante é: isso é apenas a vida moderna ou existe uma engrenagem estrutural por trás disso? José Cobori, uma das vozes mais influentes da educação financeira no Brasil, mencionou diversas vezes uma obra profundamente provocadora, Killing the Host, de Michael Hudson, um livro que desmonta uma das maiores ilusões econômicas do nosso tempo, a ideia de que o sistema financeiro existe principalmente para servir a sociedade. Hudson argumenta que, em muitos casos, o sistema deixou de financiar produção, prosperidade e desenvolvimento, e passou a funcionar como parasita, extraindo riqueza através de juros, dívida, aluguel, monopólios e financiarização. Como observou Karl Marx, os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, porque estruturas econômicas frequentemente moldam silenciosamente os limites da vida cotidiana. Em outras palavras, o trabalhador moderno não vende apenas a sua força de trabalho. Muitas vezes ele vende partes crescentes do próprio futuro. Neste primeiro episódio, vamos traduzir essas ideias para a realidade brasileira. Vamos entender como o sistema financeiro moderno deixou de ser apenas uma ferramenta econômica e passou a reorganizar vidas para servir estruturas de captura. Porque isso não é apenas sobre dinheiro, é sobre tempo, liberdade, dignidade e poder. Ao longo desta série, você vai perceber que compreender finanças não significa apenas aprender a investir, significa entender quem se beneficia quando você permanece pagando. O sistema financeiro virou parasita. Durante muito tempo, o sistema financeiro deveria cumprir uma função relativamente simples: guardar capital, facilitar crédito, financiar produção e estimular crescimento. Em teoria, bancos deveriam servir à economia real, ou seja, trabalhadores, empresas, indústria, comércio e infraestrutura. Mas Michael Hudson argumenta que essa lógica mudou profundamente. O sistema deixou de ser ferramenta e passou a operar como estrutura de extração. Em vez de fortalecer produção, inovação e desenvolvimento, grande parte das finanças modernas passou a lucrar principalmente cobrando. Na prática, isso significa que o lucro muitas vezes não depende apenas de criar riqueza, mas de capturar riqueza já produzida. Imagine um trabalhador comum. Ele precisa comprar fogão, geladeira, celular, transporte e moradia. Não são luxos, são necessidades básicas. Mas, sem renda suficiente para pagamento imediato, entra o crédito. E então começa o ciclo. Compra uma geladeira de R$ 2.000 e pode terminar pagando 5.000. Compra um carro e pode pagar o dobro. Atrasa o cartão, vai para o rotativo. Pega um empréstimo, refinancia. A dívida deixa de ser solução e passa a ser modo de sobrevivência. Essa é uma das bases da financeirização. Financeirização é quando o lucro deixa de depender prioritariamente da produção e passa a depender da dívida. Ou seja, a economia real trabalha e o sistema financeiro captura. A consequência é que o trabalhador não vende apenas horas de trabalho, ele vende parcelas crescentes do próprio futuro. No Brasil, isso se torna ainda mais severo devido a fatores como juros elevados, cartão rotativo, cheque especial, consignado e financiamento constante. Milhões de pessoas não vivem apenas pagando contas, elas vivem administrando o endividamento. Michael Hudson mostra que sociedades antigas já compreendiam o risco desse processo.
Civilizações como a Mesopotâmia realizavam jubileus, que eram perdões periódicos de dívida, porque entendiam que o acúmulo descontrolado poderia destruir a base produtiva da sociedade. Hoje, porém, a dívida raramente desaparece. Ela se prolonga através de refinanciamento, renegociação e parcelamento. Como observava Aristóteles, o dinheiro foi criado para a troca, não para gerar mais dinheiro. Essa crítica atravessa séculos porque revela uma tensão fundamental. Quando as finanças servem à produção, elas fortalecem sociedades. Quando servem apenas à multiplicação financeira, elas podem capturar vidas. Quando o crédito deixa de ser ponte e se transforma em dependência estrutural, o sistema financeiro deixa de servir à economia real. Ele passa a reorganizar vidas para alimentar sua própria expansão. A pergunta central é: se o sistema deveria facilitar sua liberdade econômica, por que tantas pessoas passam a vida inteira presas a ele? O retorno dos novos senhores feudais. Quando pensamos em feudalismo, imaginamos reis, castelos, servos e senhores de terra. Uma sociedade onde a maioria trabalhava enquanto poucos controlavam os meios básicos de sobrevivência. Pode parecer um passado distante, mas Michael Hudson propõe uma pergunta provocadora. E se a lógica feudal nunca tiver desaparecido? E se ela apenas mudou de aparência? No passado, o servo dependia da terra para viver. Hoje, milhões dependem de sistemas financeiros e estruturas privadas para acessar necessidades fundamentais. Para morar, aluguel, hipoteca e financiamento. Para trabalhar, combustível, aplicativos, taxas e empréstimos. Para consumir, crédito, parcelamento e juros. O trabalhador moderno paga múltiplos pedágios para existir. Essa é a essência do rentismo moderno. Rentismo significa enriquecer não necessariamente pela produção, mas pelo controle de acesso. Ou seja, não é preciso produzir, basta controlar, basta intermediar, basta cobrar. Exemplos atuais: bancos, fundos imobiliários, plataformas digitais, monopólios e grandes proprietários. Pense em um motorista de aplicativo. Ele trabalha longas horas, mas sua renda é constantemente fragmentada entre plataforma, combustível, manutenção, financiamento e seguros. O resultado é que ele produz valor, mas múltiplos sistemas capturam parcelas desse valor. O mesmo vale para milhões de trabalhadores que vivem pagando continuamente por moradia, transporte, crédito e serviços essenciais. A economia deixa de ser apenas produtiva e passa a ser crescentemente extrativa. Hudson mostra que economistas clássicos como Adam Smith já viam o perigo de elites enriquecendo por propriedade, intermediação, monopólio e cobrança recorrente. Adam Smith disse: onde quer que exista grande propriedade, existe grande desigualdade. A crítica central era clara: uma sociedade saudável deveria recompensar produção, não apenas captura. Mas o capitalismo financeiro moderno frequentemente revive estruturas onde a riqueza se concentra por propriedade, intermediação, monopólio e cobrança recorrente. Isso cria uma espécie de novo feudalismo, não baseado em servidão formal, mas em dependência econômica permanente. Se antes o servo entregava parte da produção ao senhor feudal, hoje muitos trabalhadores entregam parcelas crescentes da própria renda para bancos, credores, proprietários e plataformas. A lógica estrutural permanece surpreendentemente familiar. Os novos senhores feudais não precisam de castelos. Eles operam através de contratos, juros, plataformas, propriedade concentrada e infraestrutura privada. E sua força não está apenas na riqueza acumulada, mas no controle sobre necessidades humanas básicas. A pergunta central é: se viver exige pagar pedágios constantes a estruturas privadas, isso ainda é liberdade econômica plena ou apenas uma servidão modernizada? A matemática da dívida. Existe uma força silenciosa operando por trás de grande parte da economia moderna. Ela raramente aparece nas propagandas, não costuma ser explicada nas vitrines,
mas influencia profundamente milhões de vidas. Os juros compostos. À primeira vista, parcelar parece simples. Só uma prestação pequena, cabe no orçamento, depois eu resolvo. Mas existe uma diferença brutal entre comprar e financiar. Juros simples, você paga pelo valor inicial. Juros compostos, você paga juros sobre juros sobre juros. Na prática, isso significa que quanto mais tempo você demora para sair da dívida, mais ela pode crescer. Imagine que você deve R$ 1.000, depois 1.200, mais adiante 1.500 e então R$ 2.000 ou mais. Não porque você comprou mais, mas porque o sistema monetiza sua dificuldade. É aqui que a dívida deixa de ser solução emergencial e passa a se transformar em mecanismo de captura. Michael Hudson argumenta que quando esse modelo se generaliza, ele não promove liberdade econômica, ele promove servidão financeira. Porque a dívida prolongada não captura apenas a renda, ela captura tempo, estabilidade, escolhas, saúde mental e futuro. O trabalhador não paga apenas produtos, muitas vezes ele paga com parcelas crescentes da própria vida futura. Pense em milhões de pessoas presas no cartão rotativo, cheque especial, consignado, refinanciamento e empréstimos sucessivos. Muitas não conseguem quitar totalmente, elas apenas administram. Isso muda profundamente a lógica da existência. Em vez de trabalhar para construir, a pessoa trabalha para evitar o colapso. Como observava Aristóteles, o dinheiro foi criado para a troca, não para gerar mais dinheiro. Séculos depois, essa crítica continua assustadoramente atual. Porque quando o dinheiro serve apenas à expansão financeira, a vida humana pode se tornar subordinada à matemática da cobrança. Hudson relembra algo fundamental. Civilizações antigas já entendiam esse perigo. Na Mesopotâmia, por exemplo, existiam jubileus, que eram perdões periódicos de dívida. Por quê? Porque dívidas infinitas poderiam destruir sociedades inteiras. Hoje, porém, a lógica dominante raramente busca libertação, ela busca refinanciamento. Ou seja, a dívida não termina, ela se prolonga. E quanto mais longa, mais lucrativa ela pode se tornar. Essa é uma das críticas mais duras de Hudson. Para certas estruturas financeiras, a sua quitação pode ser menos rentável do que a sua permanência endividada. A consequência é que o futuro passa a ser hipotecado. Você compromete não apenas dinheiro, você compromete descanso, liberdade, família e oportunidades. Os juros compostos não são apenas matemática, eles podem funcionar como amplificadores estruturais de desigualdade. Quando o crédito deixa de ser ponte temporária e se transforma em sobrevivência recorrente, o trabalhador passa a vender partes crescentes do próprio amanhã. A pergunta central é: se parcelas do seu futuro já pertencem a credores, quanto da sua liberdade realmente ainda permanece sua? Como o 1% captura o futuro dos 99%. Até aqui, vimos como a dívida pode capturar indivíduos, vimos como o rentismo pode capturar estruturas, mas existe um nível ainda mais profundo. O verdadeiro poder está em capturar o futuro, porque riqueza sozinha não é o estágio final. O estágio final é controlar os sistemas que moldam como riqueza, oportunidade e poder continuarão circulando. A maioria das pessoas vive da própria renda, ou seja, trabalha hoje, recebe hoje, paga hoje e tenta sobreviver amanhã. Mas elites patrimoniais operam de outra maneira. Elas vivem do controle de ativos. Ativos como imóveis, ações, dividendos, heranças, bancos, grandes empresas, terras e infraestrutura. A diferença fundamental é que o trabalhador vende tempo. Quem controla patrimônio controla mecanismos. Quem depende exclusivamente do salário precisa continuar produzindo. Quem controla patrimônio pode expandir riqueza através de juros, valorização, aluguel, dividendos, influência política e acesso institucional. A consequência é que enquanto muitos trabalham para sobreviver, outros moldam as regras do jogo. Michael Hudson enfatiza que o capitalismo financeiro moderno frequentemente fortalece estruturas patrimoniais que reproduzem concentração ao longo de gerações.
Exemplo central: herança. Para milhões de famílias, cada geração recomeça. Para elites patrimoniais, cada geração amplia. Isso significa que desigualdade não é apenas presente, é reprodução histórica. No Brasil, isso ganha força através de fatores como concentração fundiária, tributação regressiva, oligopólios, privilégios sucessórios, juros elevados e acesso desigual à educação e capital. O resultado é que a desigualdade deixa de ser apenas diferença de renda, ela se torna arquitetura estrutural. O sociólogo Pierre Bourdieu analisava como elites preservam não apenas riqueza, mas também capital social e institucional. Ele disse que as estruturas sociais tendem a reproduzir as desigualdades que as sustentam. Ou seja, não se trata apenas de dinheiro, mas de influência, acesso, legitimidade, poder político e redes de reprodução social. Hudson amplia essa visão mostrando que quando sistemas financeiros e políticos passam a proteger prioritariamente estruturas rentistas, o Estado pode deixar de corrigir desigualdades e passar a reforçá-las. Isso pode ocorrer por meio de resgates financeiros, proteção patrimonial, políticas monetárias favoráveis ao capital, privatizações estratégicas e baixa taxação sobre grandes fortunas. Enquanto isso, a maioria enfrenta inflação, dívida, precarização e insegurança econômica. Em essência, o 1% não domina apenas porque possui mais riqueza. Ele domina porque frequentemente controla as estruturas que definem quem terá acesso ao amanhã. A consequência é que a mobilidade social se estreita, porque competir apenas com o trabalho contra sistemas patrimoniais consolidados se torna cada vez mais desigual. A dívida pode capturar seu presente, mas patrimônio concentrado pode capturar gerações inteiras. Quando poucos controlam crédito, propriedade, políticas, infraestrutura e narrativa, a desigualdade deixa de ser acidente, ela se torna projeto estrutural. A pergunta central é: se o futuro é moldado por quem controla as estruturas, quem realmente está escrevendo o destino econômico da maioria? A grande mentira econômica. Depois de entender como a dívida captura indivíduos, como o rentismo captura estruturas e como o patrimônio concentrado captura o futuro, surge uma pergunta inevitável. Por que tanta gente ainda acredita que esse sistema representa progresso? A resposta está em um dos mecanismos mais poderosos da modernidade: a narrativa econômica. Porque controlar riqueza não basta. É preciso controlar como as pessoas interpretam essa riqueza. Todos os dias, ouvimos indicadores como PIB em alta, bolsa subindo, lucros recordes, mercado aquecido e confiança financeira. Esses números costumam ser apresentados como sinais de sucesso coletivo. Mas será que são? Se bancos lucram bilhões, isso significa necessariamente melhora para famílias endividadas? Se imóveis valorizam, isso melhora a vida de quem não consegue mais pagar aluguel? Se a bolsa sobe, isso muda diretamente a realidade de trabalhadores precarizados? Nem sempre. Michael Hudson critica justamente essa distorção. Crescimento financeiro não é automaticamente prosperidade social. Na prática, o sistema pode apresentar números positivos enquanto amplia endividamento, desigualdade, insegurança e precarização. Exemplo: lucros bancários recordes. A narrativa diz economia forte. A possível realidade é juros abusivos, crédito predatório e famílias pressionadas. Outro exemplo: mercado imobiliário aquecido. A narrativa diz desenvolvimento. A possível realidade é aluguel mais caro, exclusão urbana e financiamento mais longo. O resultado é que a aparência de progresso pode coexistir com intensificação da extração. O pensador Noam Chomsky frequentemente alerta para como sistemas de poder dependem de construção de consensos sociais. Ele disse que a maneira inteligente de manter as pessoas passivas é limitar o espectro de pensamento aceitável. No contexto econômico, isso significa que muitas narrativas podem fazer parecer natural aquilo que é estruturalmente desigual. Como? Transformando dívida em culpa pessoal, desigualdade em mérito, precarização em falta de esforço e concentração em eficiência.
A consequência é que problemas sistêmicos são frequentemente tratados como fracassos individuais. Você não prosperou porque não tentou o suficiente. Mas essa visão frequentemente ignora fatores como juros, concentração patrimonial, desigualdade histórica, financiarização e captura estrutural. Isso não elimina a responsabilidade individual, mas amplia a compreensão. Porque esforço importa, mas esforço sozinho não neutraliza sistemas profundamente assimétricos. Hudson mostra que o sistema financeiro moderno depende não apenas de mecanismos econômicos, mas também de legitimidade ideológica. Ou seja, as pessoas precisam acreditar que o sistema é justo, mesmo quando seus resultados são profundamente desiguais. A grande mentira econômica é justamente essa: transformar extração em progresso, transformar concentração em eficiência e transformar sofrimento estrutural em falha individual. Quando indicadores substituem vidas reais e a narrativa substitui a análise estrutural, a exploração pode continuar quase sem resistência. Porque o sistema não controla apenas recursos, ele controla interpretações. E quando as pessoas deixam de questionar estruturas, elas podem acabar culpando apenas a si mesmas. A pergunta central é: se o crescimento econômico não melhora proporcionalmente a vida da maioria, isso é realmente progresso ou apenas uma versão sofisticada de exploração? A síntese final. Ao longo deste episódio, uma verdade desconfortável começou a emergir. A dívida captura tempo, o rentismo captura estruturas, o patrimônio concentrado captura futuro, e a narrativa econômica frequentemente mascara tudo isso como progresso. O que Michael Hudson propõe não é apenas uma crítica aos bancos, é uma crítica à reorganização profunda da economia moderna. Uma economia que, em muitos casos, deixou de priorizar produção, trabalho, prosperidade coletiva e mobilidade social, e passou a priorizar valorização financeira, expansão da dívida, concentração patrimonial e estabilidade estrutural para o topo. Em outras palavras, o sistema deixou de perguntar como gerar prosperidade e passou a perguntar como monetizar dependência. Isso altera profundamente a experiência cotidiana. Para milhões de pessoas, trabalhar já não significa apenas construir futuro, significa manter o presente funcionando. Você trabalha, você paga, você parcela, você refinancia, você recomeça. Enquanto estruturas altamente capitalizadas expandem controle sobre moradia, crédito, infraestrutura, patrimônio e narrativa econômica. A consequência mais perigosa talvez seja a normalização. Quando viver endividado parece inevitável, quando pagar múltiplos pedágios econômicos parece natural, quando desigualdade extrema parece apenas mérito, o sistema não domina apenas economicamente, ele passa a dominar psicologicamente. Como alertava Hannah Arendt, o perigo está em sistemas que se tornam normais demais para serem questionados, e talvez essa seja a maior força de estruturas modernas de poder, fazer exploração parecer rotina. Mas compreender essas engrenagens muda tudo, porque compreender estrutura gera consciência, consciência gera questionamento, e questionamento pode ser o primeiro passo para a transformação. Este episódio não foi apenas sobre economia, foi sobre tempo, liberdade, dignidade, classe e futuro. O sistema financeiro deixou de ser apenas uma ferramenta econômica e, em muitos casos, passou a transformar vidas humanas em mecanismos permanentes de extração. Neste primeiro episódio, entendemos como a dívida captura indivíduos, o rentismo captura estruturas, o patrimônio captura gerações e as narrativas mascaram exploração. Mas isso é apenas o começo, porque no próximo episódio vamos revelar como Wall Street, bancos centrais e grandes estruturas globais ampliaram esse modelo, transformando finanças em uma das maiores máquinas de poder da história moderna. Se este vídeo expandiu sua visão sobre como o sistema realmente funciona, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios desta série. E comenta aqui embaixo,
Você já percebia como dívida, rentismo e estruturas financeiras influenciavam sua vida, ou essa realidade mudou sua forma de enxergar o sistema? Sua participação fortalece esse debate, porque compreender estruturas de poder é o primeiro passo para não ser completamente dominado por elas. Você está construindo sua própria liberdade ou sustentando silenciosamente estruturas que lucram com sua permanência dentro delas?